Gretchen Anthony era uma mãe solteira que morava na cidade de Júpiter, na Flórida. Em 2020, ela tinha 51 anos de idade. Ela tinha acabado de encerrar um relacionamento de 5 anos com seu agora ex-marido, David Anthony. Juntos, eles tiveram uma filha. Gretchen se divorciou de David e voltou para o seu primeiro marido, Jeff. Eles agora criavam juntos a garota de 12 anos. A menina conseguiu criar uma boa conexão com o padrasto e os três pareciam felizes. Gretchen já tinha trabalhado como professora, gerente para uma empresa do ramo fitness e agora atuava como gerente de RH. Ela era apaixonada por tatuagens, literatura e principalmente pela filha. Gretchen tinha muitos planos e esperanças enquanto tentava desenhar um futuro perfeito para a menina. Entretanto, estamos falando de 2020 e o mundo inteiro parou por conta da pandemia. As pessoas se trancaram em suas casas, estocaram papel higiênico por algum motivo e tentaram se adaptar à nova versão do mundo. Gretchen usou esse tempo para acompanhar séries e fazer mais publicações em redes sociais do que o normal. Em 19 de março de 2020, ela fez uma publicação que necessita atenção, não pelo conteúdo em si, mas pelo fato de que foi sua última. Quando o caos está ao seu redor, a escolha mais sábia é criar paz dentro de você. Sua paz brilha para fora e apoia a criação de uma nova harmonia. Essa publicação foi feita em uma quinta-feira. No domingo, ela enviou uma mensagem para seu chefe dizendo que não estava se sentindo muito bem. E como estamos falando de março de 2020, podemos imaginar qual era essa doença. Durante aquele final de semana, a filha de Gretchen estava com o pai, o que significa que a mulher estava sozinha em casa. Apesar de estar novamente se relacionando com seu primeiro marido, eles não moravam juntos. Na segunda-feira, dia 23, Gretchen falhou em aparecer no trabalho. Como ela já tinha avisado que não estava se sentindo muito bem, seu chefe resolveu entrar em contato. Ele enviou uma mensagem pela manhã e outra ao fim da tarde. Nenhuma delas foi respondida. No dia seguinte, o celular desse homem recebeu uma mensagem que vinha de Gretchen. Testei positivo para coronavírus esta manhã. A má notícia é que estou em uma unidade de tratamento do CDC, coronavírus, que só lida com casos de Covid. A boa notícia é que meu tipo sanguíneo tem potencial para ser usado na cura. Por questões de segurança, a doutora Sinclair e sua equipe recomendam fortemente que mantenhamos contato apenas com familiares próximos. O chefe de Gretchen recebeu essa mensagem e disse para que ela ficasse afastada do trabalho o tempo que precisasse. Ao mesmo tempo, o primeiro ex-marido Jeff também começou a receber algumas mensagens. Apesar de não ser uma cópia, o teor dos textos era parecido. Não apenas a mulher estaria internada em uma unidade especial, como também teria possível cura em seu corpo. Acontece que, diferente do chefe de Gretchen, Jeff já tinha trocado milhares de mensagens com a mulher no passado. Eles já tinham sido casados e ele sabia como Gretchen escrevia. E não era daquela forma. Jeff ficou desconfiado ao perceber que a estrutura da mensagem não era a mesma e resolveu ligar para a polícia. Ele temia que algo tivesse acontecido com a mulher, uma vez que parecia que outra pessoa estava tentando se passar por ela. A polícia começou entrando em contato com hospitais da região, mas nenhum deles apontou para a entrada ou internação de Gretchen. O que eles encontraram, entretanto, foi o veículo da mulher. Ele estava no estacionamento do Centro Médico Júpiter. O carro estava vazio e ela não deu entrada no hospital. O que a polícia precisava descobrir era onde estava Gretchen. No dia 26 de março, os agentes chegaram à residência da mulher. Ela não atendeu a porta e os policiais começaram a circular a casa. Foi então que eles foram abordados por uma vizinha. Segundo essa mulher, durante as primeiras horas do dia 21, antes do chefe de Gretchen receber a primeira mensagem, essa vizinha ouviu gritos vindo da casa da mulher. Eram gritos de dor que pediam para que algo ou alguém parasse. Outro vizinho alegou ter visto um líquido vazando para fora da garagem de Gretchen naquela manhã. Esse líquido era alvejante. Os agentes forçaram a entrada na residência e sentiram o odor do produto, indicando que existiu esforço para realizar limpeza no local. Alguns objetos jogados pelo chão e vidros quebrados apontavam para a luta. Porém, Gretchen não estava na casa. A residência estava vazia. Toalhas confirmavam a tentativa de limpar o local e as câmeras internas que existiam na casa não estavam mais lá. Ficou evidente que algo tinha acontecido com Gretchen, e a pandemia foi utilizada para esconder o crime. O agressor teria se passado pela mulher através das mensagens, ganhando mais tempo. Evidências foram destruídas e as câmeras foram roubadas. Os vizinhos não ligaram para a polícia quando ouviram os gritos, porém, tiraram uma foto de um veículo que estava estacionado ao lado de fora da casa. Aquele não era o carro de Gretchen. Aquele era o carro de um homem que no passado se chamava David Deutsch. Atualmente, seu nome é David Anthony.
Gretchen conheceu David após o divórcio de seu primeiro marido, Jeff. Eles se conheceram em uma academia, onde David trabalhava como personal trainer. Ele cresceu em Palm Beach e foi descrito como alguém bastante quieto. Ele foi obeso durante toda a infância e adolescência, o que o transformou em alvo de bullying na escola. Ele fez poucos amigos, desenvolveu depressão e encontrou saída na academia. David se recusou a fazer tratamento ou uso de remédio e dizia ter se curado através do ferro. Ele teve uma grande evolução, construiu um corpo saudável e transformou a atividade física no centro de sua vida. Naturalmente, ele se direcionou para a área da saúde e conseguiu um emprego como personal trainer. Na época, seus pais diziam que o garoto também sofria com um transtorno bipolar, mas ele nunca foi oficialmente diagnosticado com essa condição. Em 2010, muito antes de conhecer Gretchen, David namorou com uma mulher de nome Rady. Eles se relacionaram por aproximadamente 1 ano e pareciam realmente felizes juntos. Após uma semana exibindo um comportamento estranho, David se ajoelhou diante de Rady e disse que precisava se cercar apenas de pessoas bem-sucedidas. Foi dessa forma que ele escolheu encerrar o relacionamento. Mas piora. Certo dia, David entrou em uma locadora e anunciou um assalto, portando uma arma d'água. Existia um policial de folga no local e eles entraram em luta corporal. David foi imobilizado e preso. Ele conseguiu um acordo com o Estado e deixou a prisão semanas depois. Ele trocou o macacão laranja pela regata e conheceu Gretchen na academia. David virou seu personal e a relação evoluiu para além da profissional. Ele era um cara quieto, enquanto ela era alguém extrovertida, mas ambos gostavam de atividades ao ar livre. Eles começaram a namorar e se casaram na cidade de Las Vegas, em 2015. O casamento foi do céu ao inferno em 1 ano, quando a saúde mental de David apresentou piora significativa. Isso causou uma série de separações e reconciliações entre o casal, e Gretchen estava sempre saindo e voltando para a casa de David. Tanto a esposa como familiares pediram diversas vezes para que o homem buscasse ajuda profissional para seus problemas, mas ele se recusou. Ele confiava que apenas a academia seria capaz de salvá-lo, o que não era verdade. As pessoas foram afetadas das mais diferentes maneiras pela pandemia, nos mais diferentes níveis. Para David, era o fim do mundo. Ele passou a acreditar que o vírus fazia parte de uma profecia. Esses pensamentos encheram o carro de David com inúmeras panelas e uma dezena de pares de tênis. Dirigir para longe com aqueles itens era sua estratégia de sobrevivência. Esse evento foi testemunhado por vizinhos que não entenderam o que estava acontecendo na época. Essas viagens, no plural, duravam cerca de 1 dia e David voltava para casa. Eram comportamentos como esse que afastavam Gretchen, até que ela se esquecia e voltava para o homem. Em determinado momento, a mulher começou a ficar com medo de David. Gretchen passou a se trancar em cômodos para garantir sua segurança física, sempre que percebia mudança no comportamento do marido. Esse foi o motivo pelo qual ela instalou câmeras no interior da residência. Gretchen ficava assistindo o marido e acompanhava sua movimentação pela casa. Ela apenas destrancava a porta quando o homem se deitava para dormir. Ela mantinha uma faca debaixo do travesseiro e tentava forçar um casamento que já estava insustentável. O evento que marcou a última separação do casal aconteceu durante o Natal de 2019. David pegou todos os cartões, bolsas, passaporte e documentos de Gretchen e os escondeu em uma mochila. A mulher procurou pela casa, encontrou seus pertences e decidiu que era o limite. Gretchen deixou a casa com a filha para nunca mais voltar. Ela entrou com um pedido de divórcio em fevereiro de 2020. David se mudou para a casa da mãe e começou a apresentar comportamento ainda mais estranho do que antes. Ele já tinha sido demitido da academia em 2017, por seu temperamento explosivo com diferentes alunos. David se desculpou e conseguiu recuperar o emprego na mesma academia. Ele foi elogiado por alguns alunos, enquanto outros diziam que ele era alguém muito agressivo e instável, em especial quando estava dando aulas para mulheres. Ele era apaixonado por esportes e seu favorito era o basquete. Essa foi a raiz para a escolha do nome de seu cão, Kobe. O atleta e lenda do esporte Kobe Bryant faleceu aos 41 anos de idade em 26 de janeiro de 2020, em um acidente de helicóptero. David recebeu a notícia quando estava na academia e precisou ser controlado por outros funcionários. Ele chorou jogado no chão por longos minutos e parecia inconsolável. Esse parece ter sido um evento muito impactante em sua vida, e ele nunca mais foi o mesmo. Seu comportamento ficou ainda mais estranho e ele abandonou o emprego 2 dias depois. Com a certeza de que o mundo estava acabando e após perder o seu maior ídolo, David deu início a uma lista de eventos um tanto bizarros. Ele marcou um encontro com uma garota entre tintas e vinho. Eles deveriam criar uma arte juntos enquanto se conheciam melhor. Durante o processo, as mãos de David foram da tela para o corpo da moça, que recusou o avanço precoce. David se levantou e começou a gritar contra a mulher. Eles tinham se encontrado na casa dessa moça, onde David deixou o carro.
Eles chegaram ao local do encontro com o veículo da mulher. Após a briga, ela se levantou e dirigiu de volta, com David ao lado. Ela então disse que seria melhor que eles parassem de se ver e pediu para o homem ir embora. Porém, ela teve uma surpresa ao entrar na casa. Diversos itens de David já estavam espalhados pelo local, como se ele já morasse lá. Caixas empilhadas apontavam para a mudança repentina. Não fica claro em qual momento isso aconteceu, mas David chegou a colocar comida na geladeira da mulher e seu cachorro Colby já estava no quintal. Essa mulher ficou com medo e permitiu que David ficasse na casa por algumas horas. Assim que ele saiu para correr na rua, como fazia todos os dias, essa mulher chamou a polícia. Alguns vizinhos presenciaram quando David se aproximou de duas adolescentes na rua, durante a corrida. Em seguida, quem se aproximou dele foi a polícia. You okay? Not really. Can I get up? No, get No. off! I'm standing up. Get- My leg. Turn around. All right. Get out! Now! Get out! Get him. I got him at gunpoint. Get out of the car. All right. What's he got? What's he got in his hand? Drop it. Drop it. Whatever it is, drop it. All right. Drop it. All right. Stop resisting me. Sir, flat on your face, out like an airplane. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. Huh? We're gonna stand up. All right. 23. Sorry, you guys scared me. That's all. I was scared you guys were gonna get thought I was gonna run, so then I turned on, but he was hot, so I turned it back on. That hand, I got my glass. Bring your other hand back. Okay, sir. Yes, I'll do everything you say. All I'll do whatever you say. got I'll do whatever you say. I'll do whatever you say. Oh man, I smacked my arm. He's good. I'm sorry. I just grabbed him so hard because he was reaching for something. He's got a dog in the car. David foi preso por apresentar resistência e conduzido para a delegacia. Ele ficou encarcerado por alguns dias, pagou fiança e deixou a prisão. Dias depois, Gretchen entrou em contato com o chefe, dizendo estar com Covid, o que nos traz de volta à procura pela mulher. Como você deve se lembrar, as câmeras internas da casa foram retiradas, provavelmente pelo invasor. O objetivo era óbvio, não deixar para trás as gravações de um crime. O problema é que existe algo conhecido como nuvem. É lá que as gravações daquela câmera ficavam armazenadas. A perícia emitiu a papelada para conseguir acesso aos arquivos e uma equipe seguiu até a casa da mãe de David. Infelizmente, ele já não estava mais lá. Jupiter Police. Hello. Hi. Hi, Jupiter Police. Sorry to bother you. Gretchen's been in touch with me because she's in the CDC center. She has the virus. Okay, what CDC center is she at? I don't know. She texted me this morning and said she was in there. I have the text. Would you like to see it? I would love to, thank you. All right, no problem. Okay. He had said he was going to Costa Rica. David disse para sua mãe que estava indo para Costa Rica. A busca da polícia foi frustrada, entretanto, o hospital onde o carro de Gretchen foi encontrado entrou em contato para apresentar as imagens das câmeras do estacionamento. O homem visto saindo do veículo é David. Foi ele quem deixou o carro de Gretchen no hospital. A polícia transferiu seu nome de pessoa de interesse para suspeito e saiu à caça. Apesar do que disse para a mãe, David não estava na Costa Rica. Ele estava em Pensacola, a quase 1000 quilômetros de distância. A polícia descobriu isso porque ele estava carregando o aparelho celular de Gretchen com ele. Seu rastro geográfico ficou desenhado na rede e a perícia saiu coletando câmeras de segurança. David viajou em seu veículo junto com o cachorro. Ele parou em lojas de penhores no caminho, onde vendeu diferentes joias e itens femininos. A polícia foi capaz de seguir o sinal até o Texas e começou a entrar em contato com unidades locais para conseguir apoio. Foi então que eles receberam uma ligação totalmente inesperada. Quem estava ao telefone era David. Ele disse aos agentes que não precisavam se preocupar e que Gretchen estava viajando com ele. O atendente pediu para falar com a mulher, que estranhamente estava se sentindo muito mal para falar ao telefone. E talvez a parte a seguir seja a mais confusa do caso. David alegou que ele e Gretchen estavam fugindo juntos. Não da justiça, mas de assassinos. A mulher teria descoberto uma fraude financeira na empresa que trabalhava, seu chefe ficou sabendo e ela agora temia pela própria vida. Eles inventaram a história sobre o Covid e juntos estavam fugindo para um lugar mais seguro. O nome do ex-marido Jeff de alguma forma apareceu na história em meio a uma conspiração digna de Hollywood. David estava tão perdido em suas próprias fantasias que não percebia o quão absurdas elas soavam. O agente permaneceu na linha e ajudou a rastrear a ligação. O aparelho estava em Las Cruces, no Novo México. A descrição do veículo foi compartilhada com as viaturas na área que localizaram o carro. Os agentes ordenaram que o condutor encostasse e ele o fez. Quem desceu do carro foi David.
e de repente, Gretchen não estava com ele. Last I heard, she was in a CDC facility getting treatment for coronavirus. Sem um corpo, ainda não era possível manter David preso. A investigação não conseguiu acusá-lo na ocasião e ele deixou a delegacia pela porta da frente. A operação foi bem sucedida em impedir que o suspeito saísse do país e ganhou tempo para que a perícia tivesse acesso às imagens das câmeras internas da casa, através da nuvem. E eles viram exatamente o que esperavam ver. David, vestido de preto, aguardando para surpreender Gretchen já no interior da casa. Aqui ele aparece ajeitando correntes ou cordas. A mulher chegou e foi rendida pelo invasor. Acredita-se que neste momento ele está colocando o que seria o corpo de Gretchen no carro, antes de deixar o local. David está usando luvas e Gretchen não é mais vista por nenhuma câmera. Isso foi o suficiente para que a polícia voltasse a caçar o suspeito. Eles localizaram David caminhando pelas ruas de La Cruces e ele foi preso. Dessa vez, acusado por homicídio. Hey, David. Who are you? My name is Jared Kennerson. I'm a detective with the Jupiter Police Department. There's a warrant for your arrest, and I'm going to explain that when we get back to the... Excuse me? What? Homicide. For who? Who do you think? That's why I asked the question. We'll talk about it at the headquarters, okay? Okay. All right? David foi encaminhado à delegacia, onde passou por um interrogatório. We have obtained a warrant for your arrest for murder. Okay. She survived. She was traveling with me up until El Paso. We were driving separate vehicles, so she bolted. There was no record of her being at any hospital for COVID-19. Okay. Zero record. Doesn't mean anything. Sim, significa. Além disso, o veículo de Gretchen estava no estacionamento do hospital, onde o próprio David o deixou. You have her phone, you sent the text messages, you planted her car at Jupiter Medical Center because you're on video doing it. We have all that information. She had me do it. You put your hand over her mouth and dragged her into the garage. It's on video, David. Still alive. Gretchen's still alive. You have to ask her. We can't ask her, she's dead. She's dead. Wait. You don't have video of me killing her. Infelizmente, por motivos técnicos, alguns trechos das filmagens não chegaram à nuvem. Eles ficaram gravados apenas nas câmeras. David sabe que removeu os equipamentos, mas não sabe qual é a extensão do dano causado. Essa convicção é um blefe. Os policiais já sabem que foi ele, e mais do que uma confissão, eles precisam descobrir onde está o corpo de Gretchen. How do you know what we have? Show it to me. Show me the video. Her dead body? Show me the video. Her dead body is right Show there. me the video. I know that it exists. Okay, then show it to me. Os agentes conseguiram a ajuda da filha da vítima, que gravou um áudio implorando para que ele contasse a verdade. Esse áudio foi reproduzido para David no dia 31 de março de 2020, mas infelizmente ele continuou negando sua participação no homicídio. Ele se recusou a falar a verdade e não disse onde o corpo de Gretchen seria encontrado. David foi acusado por homicídio em segundo grau, quando existe a intenção, mas não a premeditação. O que soa estranho, visto o início das filmagens, mas não ter o corpo da vítima torna o caso extremamente delicado. Foi apenas 8 meses depois, em dezembro de 2020, que as acusações contra David foram alteradas para sequestro e homicídio em primeiro grau, quando há intenção e premeditação. Com uma acusação como essa, a prisão perpétua era uma certeza. Entretanto, para trazer algum encerramento para os familiares, e principalmente para a filha de Gretchen, encontrar o corpo era mais importante. O Estado então ofereceu um acordo para David. A pena seria reduzida caso ele apontasse o local onde o corpo seria encontrado. David aceitou. O corpo de Gretchen Anthony foi encontrado a poucos quilômetros de casa. Ele foi retirado de uma cova rasa em meio à vegetação, na parte de trás de uma das unidades do Walmart. O legista encontrou perfurações no corpo da vítima compatíveis com uma lâmina. Gretchen foi esfaqueada até a morte. Por conta do acordo, David declarou-se culpado por homicídio em segundo grau. Em janeiro de 2021, ele foi sentenciado a 38 anos em regime fechado. Ele demonstrou remorso, pediu desculpas e tentou compartilhar a culpa dos seus atos com a profecia do fim do mundo, na qual acreditava. Colby, o cão, foi adotado por outra pessoa. A filha de Gretchen foi entregue a familiares e, na medida do possível, está bem. Hoje, aos 49 anos de idade, David Anthony encontra-se encarcerado na instituição correcional Martin, na Flórida,
enquanto cumpre sua pena. Em caso de bom comportamento, ele poderá solicitar a liberdade em novembro de 2052.